Boa noite, pessoal, tudo bem? Live de quinta, estamos online. Deixa eu entrar aqui também para ver, poder acompanhar vocês, ver as perguntas. Hoje várias novidades, tá? Várias informações. Vamos ter duas convidadas bem especial, uma cliente aprovada. De novo a Sandra da MS do Queixo, que sempre quando vem em live com a gente tem diversas informações. Vamos fazer as perguntas. Dessa vez eu vou conseguir fazer as perguntas que nos fazem aqui, as perguntas mais feitas, né, no nosso Instagram. Tem um vídeo da Sandra com o Léo lá nos Estados Unidos, que ela responde a maioria das perguntas, mas hoje eu vou selecionar umas duas, três perguntas aqui, que são as mais feitas por todos aí no Instagram, na caixinha. Sempre que a gente joga, então a gente vai tirar bastante dúvida sobre validação de diploma, tá? Principalmente na área de saúde que vocês fazem. Não é coincidência, mas mais ou menos, nossa aprovada também é da área de saúde, nutricionista, é cliente da Sandra também, utilizou a nossa central de benefícios, então é meio que vamos fazer um link aí entre tudo isso. Deixa eu só acessar aqui a live, não está aparecendo aqui para mim. Ué, por que será que a live da Leão Group não está aparecendo para mim? Será que eu não estou seguindo a Leão Group? Achei. Então vamos lá, deixa eu botar aqui. Deixa eu abrir tudo aqui. A gente vai começar com, né, a primeira parte da live. A live vai ser dividida em três partes aí, tá? Primeira parte a gente vai dar as informações gerais, muita novidade vindo, tá? Eu sou meio perigoso em botar em live com essas novidades todas que eu não posso falar. Eu de vez em quando dou um spoiler. Leão Group vai cada vez mais assumindo o seu papel de protagonismo, tá? Na mobilidade global. A gente tem algumas novidades aí que vão balançar o mercado, tá? Vão balançar a galera aí nesse meio de mobilidade global, tá? Expansão da empresa para novos horizontes, com novas pessoas ajudando a gente, tá? Temos aí uma novidade que eu tô doido para contar, mas com certeza essa responsabilidade vai ficar pelo nosso CEO, Dr. Leonardo, vai apresentar aí essa nova frente que a gente está indo, tá? Tenho certeza que vocês vão ficar bem impactados e vai ser bem positivo essa novidade que a gente vai trazer, tá? Lembrando, então, vamos começar aqui com os avisos gerais, né? Nossas redes sociais, @Leão Group, tá? A única que é @Leão Group Oficial é nosso YouTube. Por que eu tô falando do YouTube, tá? Algumas coisas, alguns canais, gravações, alguns vídeos vão ser lançados lá, alguns programas. Como é que é o nome aí? Não sei se é programa? Séries. Algumas séries. Eu sempre fico com essa palavra na cabeça, sempre o meu marketing vai me ajudar aqui. Então, Um Sonho Americano, tá? As gravações com os aprovados. Vai já está sendo, terminando a edição, tá ficando uma edição primorosa, então vão lá acompanhar. Então, o dia a dia aí depois da aprovação, ida ao consulado, experiência do cliente, vindo aqui no escritório para entrevista. E aí vocês vão se identificar, obviamente, porque existem vários aprovados aí que se comunicam com vocês pela mesma carreira, né? Então, vocês vão ter essa experiência aí. Deixa eu ver aqui mais informações. Dizer aí, né? Eu tô fazendo essa live, provavelmente na semana que vem o Léo vai fazer a live, né? Porque tem que apresentar essas novidades aí que vão agitar o mercado, tá? Tanto em termos de expansão para outras fronteiras, novos companheiros aí, novos parceiros que vão ajudar a gente nessa expansão, novos tipos de visto que a Leão Group também vai entrar, tá? Então, bastante novidade. O doutor Leonardo está lá em Brasília, tá? Acabou de assumir a presidência da Comissão Nacional de Direito Imigratório e Mobilidade Global da ABA, tá? Da Associação Brasileira de Advogados. Acho que no meio de abril, mais ou menos, ele está indo para Londres, para um congresso da ABA lá em Londres, tá? Então, a Leão Group, além de estar dando todo o suporte, também a gente está se movimentando no Brasil. Essa é o grande diferencial da Leão Group, tá? A gente tem todo o suporte em solo brasileiro para ajudar os brasileiros a se movimentarem globalmente, tá? A Leão Group há muito tempo não é só visto para os Estados Unidos. E aí vocês vão, no decorrer desse mês, vocês vão entender do que a gente está falando, do quanto a gente vai abrir possibilidade para você que tem o sonho de morar fora do Brasil, tá? Que mais? Aí também lá no YouTube, daqui a pouco está disponível, né, o conteúdo dos clientes lá nos Estados Unidos,
E a palestra do Léo já está lá no YouTube? Ó, o Léo também fez uma palestra, tá em Harvard, então também vai ter esse conteúdo lá. O nosso marketing passou bastante tempo lá nos Estados Unidos visitando os clientes já com o Green Card na mão, para vocês verem como é que é o dia a dia do nosso cliente aprovado lá. Eles fizeram uso também da central de benefícios, tá? Uma outra coisa que eu gosto sempre de falar, tá? E que eu falo um pouco ajudando você e também ajudando a gente, tá? Leão Indica, tá? Usem a Leão Indica, que eu sempre falo, Leão Indica é um programa que eu tenho bastante carinho por ele, porque é uma forma bem orgânica da gente conseguir novos clientes e ao mesmo tempo, tá? É óbvio, a gente consegue novos clientes, a gente consegue botar mais clientes nessa nossa grande família da Leão Group e também ajuda os nossos clientes, né, que indicam esses amigos a ter uma renda, tá? A gente tem um programa que cada indicação que vocês fazem e vira um processo fechado, a gente remunera vocês, tá? Em dólar. Então, pode sim ser, vocês podem sim ser um parceiro nosso e ter uma renda com isso, tá? Não se sintam, não estou ganhando dinheiro, tá ganhando dinheiro sim, indicando clientes. E além disso, ganhando dinheiro de uma forma muito legal, indicando outras famílias, outras pessoas, amigos, conhecidos, a seguir o mesmo caminho que vocês seguiram, que é da legalização, tá? Então, o programa Leão Indica está a pleno vapor. Se ainda não tem, fala com o nosso comercial, fala com o seu case manager, com o seu advogado, para poder pedir o seu cupom de desconto, tá? Falando nisso, hoje vai ter desconto na live? Saúde 50. Saúde 50? Então, como a gente vai receber uma profissional da área de saúde, né, nutricionista, a gente vai falar com a Sandra da MS Education, o cupom é Saúde 50, tem que botar aí hashtag Saúde 50, tem que comentar para aí nosso time aqui de marketing vai entrar em contato com vocês para poder liberar essa consultoria para vocês com 50% de desconto. Sei que vai surgir essa pergunta, eu já adianto. Nossa consultoria é $100, com desconto vai para $50, tá? Lembrando que o dólar está em queda. O nosso dólar ainda está melhor que o dólar oficial, né? O dólar oficial está 5,62 e o da Leão Group está em 5,50. Mantemos nosso compromisso de não sermos uma casa de câmbio, e sim uma empresa de mobilidade global, tá? Então, estamos fazendo tudo isso aí para ajudar vocês. Façam um comentário aí para a gente poder liberar esse desconto para vocês aí na consultoria, tá? Isso aqui eu já falei, né? Que a gente está com ampliação de escritórios não só no mundo, como também em áreas inexploradas aqui no Brasil, tá? A gente sentiu que o nosso cliente quer a gente mais próximo, tá? Hoje, nesse mundo cada vez mais online, cada vez mais de Instagram, de rede social, é um caminho ainda ter um escritório físico perto de vocês, e a gente gosta muito, tá? Ainda mais a gente que gosta de viajar pelo Brasil, tendo sempre um escritório, né? A gente sempre tem uma desculpa para ir para um canto aí do Brasil, porque o escritório está lá, então novidades também nesse sentido, tá? De escritórios. Hoje em dia a gente tem aqui no Rio, em São Paulo, em Fortaleza. Existem algumas regiões importantíssimas do Brasil que ainda não estão com o escritório da Leão Group e a gente sente essa necessidade sim, tá? Região Sul, região Centro-Oeste, região Norte. Vamos com calma, mas que a gente vai conseguir chegar, vamos, tá? Isso aqui, o que mais? A central de benefícios eu já falei, né? Não deixe de pesquisar sobre a central de benefícios. Qualquer dúvida, procurem as nossas redes sociais, o seu case manager, o seu advogado, qualquer pessoa na Leão Group está disponível para ajudar vocês com a central de benefícios, tá? Central de benefícios é aquela coisa que tem benefícios que você pode usar durante o seu processo, antes aí no andamento do seu processo, e alguns que você vai usar quando chegar em solo americano lá, né? Então vai desde ajuda no transporte do seu pet, abertura de conta, abertura de empresa, controle de ansiedade, validação de diploma, então concierge, câmbio, enfim, corretor de imóveis, corretor de seguros, ajuda para conseguir uma escola para os seus filhos. Então, realmente uma assessoria 360 graus, como a gente gosta de falar, tá? Os nossos serviços da Leão Group, tá? Vai ter um portfólio, tá, de serviços da Leão Group. Fiquem ligados também. Como eu falei para vocês, são muitas novidades. Graças a Deus a gente tem visto aí que o mercado tem cada vez precisado mais dessa expansão da Leão Group. Então, chegou a hora, tá? Da gente aumentar essa nossa participação
em alguns mercados, tá? E não percam por esperar, porque novidades muito boas estão por vir. Dito isso, vocês, eu esqueci de falar de dar algum recado, me ajudem aí, porque a gente pode também já encaminhar para poder conversar com a Carla Heloísa, nossa convidada de hoje. Qual é o vídeo que a gente vai estrear amanhã? Revalidação de diploma com a Sandra. Ah, então, foi aquele que eu falei. Então, o Léo gravou um vídeo lá com a Sandra, tá? Que é uma das nossas convidadas hoje também, respondendo as perguntas que vocês mais fazem. Deixa eu ver aqui, ó, quantas perguntas são. As 10 perguntas mais feitas, né? E até mais. Então é um vídeo bem interessante. Ele estreia amanhã no YouTube e no Instagram? 3 horas da tarde. YouTube e Instagram. YouTube. Só no YouTube, tá? No YouTube, às 15 horas de Brasília, tá? 3 horas da tarde de Brasília. O vídeo vai estar lá. Quem é da área de saúde, quem tem que revalidar diploma, não perca esse vídeo, tá? Todas as perguntas que vocês mais fazem. Aquelas perguntas mesmo. Quanto tempo demora? Qual o valor? Até quando eu tenho que fazer a revalidação? Qual o nível de inglês que eu tenho que ter? Tem que ter TOEFL, não tem? Enfim. E algumas daqui eu já vou até fazer aqui na live, vou fazer algumas perguntas. A Sandra vai falar, né? A Sandra é uma simpatia de pessoa, super didática, ela vai explicar alguma situação. A gente vai fazer as 3 perguntas mais feitas por vocês e já para dar uma degustação do vídeo que vai ser lançado amanhã no YouTube. E aí, como forma de pesquisa, de estudo de vocês, de trabalho. E aquilo, procurem a Leão Group para fazer a consultoria imigratória, né? E a Sandra da MS Education para fazer essa consultoria de revalidação. Lembrando que a Sandra vai falar com vocês, mas eu já vou adiantando. Dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? O processo EB1, EB2 NW. O EB1 é um pouco mais rápido, demora aí de um ano, mais ou menos, um ano e pouco. O EB2 NW hoje em dia está demorando um pouquinho mais, está demorando 2 anos, 2 anos e meio. Então dá para se fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Em paralelo, na verdade, não é ao mesmo tempo, é em paralelo. O seu processo vai estar em andamento e você vai fazendo a sua revalidação do diploma, que será requerida aí na hora da entrevista no consulado do Rio de Janeiro, tá bom? Dito isto, acho que é isso, né? Podemos chamar a Carla Heloísa, mais alguma coisa que vocês precisem, que eu divulgue, marketing, voz da consciência. Oi? Isso aí é fato, né? Para acessar o nosso desconto de 50%, tem que comentar aí o cupom, tá? Hashtag Saúde50, tá? Vamos lá, então, ver se a gente já consegue chamar aí a Carla pra gente poder bater um papo com ela falar um pouquinho da história dela. É sempre importante para o pessoal se identificar. Carla, você tá online aí, chama... Ah, Carla, botou aqui, tô aqui. Chama a gente aí pra gente poder bater um papo, falar um pouco da sua experiência, do seu caso, para os nossos amigos aqui que estão acompanhando a nossa live. Tá chamando aí? Oi? Boa noite, Carla, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E aí? Estamos na portinha aí para fazer essa entrevista, né? Tá chegando. Nossa, preciso de 2 Visa Bulletin. É, já tá chegando. Quem sabe um só, né? Vamos ver. Né? Vai depender. Não, da imigração a gente pode esperar, né? Não é só coisa ruim que vem da imigração, coisas boas também chegam. Mas me conte aí. Ó, vou fazer aqui só um apanhado, depois você vai falar com bastante tranquilidade. Ó, a Carla é nutricionista, tá? Fez o processo consular, protocolado em 17/8/2023, 17 de agosto. Aprovação em 16/11. 3 meses para aprovação, tá? Hoje ela tá nessa questão aí do Visa Bulletin, tá? A priority date dela, então, sendo 17 de agosto, o Visa Bulletin está em 23 de junho, tá aí batendo a porta para poder fazer esse famigerado processo consular, e aí vai fazer aquela parte toda do NVC, exames médicos, vai ter o nada consta, a entrevista no consulado, para poder ir para os Estados Unidos buscar o Green Card. Casada com o Michael, né? E aí me conta aí um pouquinho da sua história,
Me fala um pouquinho. Você também já é cliente da Sandra também, né? Então conta aí um pouquinho pra gente, porque é uma área que a gente sabe que está sendo muito aprovada, a área de saúde, né? Nutricionistas, fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, mas o pessoal sempre fica com essa dúvida na hora de revalidar o diploma. E aí fala um pouquinho aí como é que foi essa sua jornada, por favor. Então, eu sou nutricionista há 15 anos. Comecei o processo em 2023, né? Então agora completando 15 anos. É, Quando eu fiz o processo, acho que ainda não era necessária a revalidação e tal, e teve essa mudança. Aí que eu comecei, depois da minha aprovação, que eu fiquei sabendo, aí eu comecei com a Sandra. Foi assim, foi bem tranquilo, não foi nada difícil, porque eu acho que cada profissão requer um tipo de. É um processo diferente, né? Da nutrição é super diferente para um fisioterapeuta, por exemplo, né? É, o que eu gostei deles é porque eles me deram bastante opção do que fazer. E assim, eles analisam desde que estado que você vai. Por exemplo, eu ia para a Flórida. Era uma visão e um objetivo lá, você vai fazer isso. Agora eu vou para Massachusetts, mudou completamente. Porque cada área e cada estado eles têm uma legislação, né? Vamos dizer assim, e faz essa mudança. Eu comecei com eles, eu fiz a minha equivalência de disciplinas com a UES, aí já ganhei o meu GPA lá, que é a minha nota, né, base para entrar na universidade. Aí o meu caso, eu dei uma estagnada agora, porque eu preciso estar lá para fazer uma prova, só que eu preciso ter o meu social. Então, parei por enquanto. Mas com essa é uma dúvida que as pessoas sempre têm, com esse passo que você já deu na revalidação, você já consegue, por exemplo, pegar o green card. Como assim? Você vai fazer entrevista no Consulado do Rio com esse início já de revalidação, que as pessoas têm essa dúvida. Em solo americano. Sim, porque é igual, por exemplo, eu já tenho um documento que mostra que eu já comecei a fazer essa minha equivalência de disciplina, então já tenho isso. Já é a prova, já a boa fé, né? Que o Já é o americano sempre início. pede. É o início. E eles sabem muito bem cada área, o que precisa de cada área, né? Eles sabem o que eles vão pedir. Porque foi até bom o seu caso ser desse jeito, que foi o que você falou, né? Muitos clientes ficam, pô, mas mudou e tal. O que aconteceu nessa área de saúde? A área de saúde, como sempre, é uma área que precisa de muito profissional nessa área nos Estados Unidos. E o que estava acontecendo é que as pessoas estavam sendo aprovadas com aquela promessa, entre aspas, de chegar nos Estados Unidos e fazer a validação do diploma e não faziam. E aí as áreas continuavam em demanda, e aí hoje eles estão pedindo pelo menos essa boa fé, esse começo de revalidação para provar que você tem a intenção de ir para os Estados Unidos trabalhar na sua área. Até mesmo depois dos anos que se você quiser fazer a sua cidadania, eles vão pedir, né? E aí, fez o seu pleito, né? É. Então, só adiantou. Na realidade, sempre teve que fazer a validação. Só que hoje eles adiantaram para que fosse antes mesmo de você ter a entrevista no consulado, né? Ó, igual uma coisa da área da nutrição que eu tenho conversado com bastante gente é que é uma área que eles pedem que você refaça muita matéria, 1.000 horas de estágio, praticamente, um monte de coisa. Igual eu vou fazer, porque é o que eu quero fazer e tá no meu pleito, né? É, e, vo- e você já consegue fazer isso em solo americano, né? Já com green card, já com uma estudante doméstica, não mais como uma estudante estrangeira. Então acho que já fica bem melhor, né? Igual a Sandra, ela deu já um caminho para eu fazer, para eu já me inserir no mercado, não já, tipo, vou estudar, não sei quantos anos que eu vou estudar para virar uma dietitian, que é, né? Ter o Uhum. registro. Ela já deu um caminho, fala assim, ó, você vai fazer essa parte de technician primeiro, para você fazer o board deles, para daí você já começar a se inserir. Para você já ter uma trajetória na área, enquanto isso você vai estudando, fazendo as outras matérias, tudo que precisa. E é isso, ela deu já meio que o trajeto que eu vou ter que seguir. E é isso É que eu por, precisava. por isso que é importante essa parceria, por isso que eu falo que dá para fazer as duas coisas em paralelo, porque senão você ia ficar, como você falou, agora eu estou um pouco parado, mas não é parado à toa, é porque você vai terminar a sua parte imigratória,
para depois continuar a sua parte de validação. Imagina se você começasse agora a fazer o seu pleito imigratório para daqui a 2 anos ter aprovação. Então dá para fazer as duas coisas. Uma hora você para um pouquinho desse lado, para um pouquinho daquele, e no final das contas vai dar tudo certo lá no final, se fizer tudo certinho. Por isso que eu adoro a parceria com a Sandra, porque ela pega o nosso cliente, ela entende o que é que tem que ser feito, sabe qual é a necessidade, e a gente vai caminhando junto, né? E a Sandra ajudou, até eu estava falando com ela ontem, eu acho que a gente conversou, que ela falou assim, Carla, eu já vi as coisas que tem que fazer, eu já vou passar o que você tem que estudar, porque ela nem me passou nada, porque eu já fui por mim mesmo, já comecei a pesquisar. Eu já fui atrás do board do Technician, já vi como que é a prova, já vi todas as matérias que eles pedem. Acho que ela vai até ia me mandar isso, só que eu já vi. Então já dá para meio que você começar a estudar já para uma prova dele, sabe? E você já vai pegando, com o tempo, você já vai pegando também uma expertise própria, né? E já vai conseguindo também se virar. E com certeza, estando nos Estados Unidos, com o green card, com tudo certinho, já podendo trabalhar, inclusive, né? Isso tudo conta também para menos ansiedade, né? Para poder fazer com mais calma. E o bom é porque, igual a Sandra, ela é a ponte entre, igual eu e, sei lá, a universidade, por exemplo. Ela procura a universidade, ela já tinha procurado uma universidade. Então, como não é, eu não estou lá, eu não sei, eu não conheço, ela já conhece. Ah, como eu falo, uma assessoria essencial, né? Assim como a assessoria da Leão Group ela é essencial para pro visto, né? Para a parte imigratória, a assessoria da Sandra, da MS Education, é essencial. Como você falou, você já tem um rumo a ser seguido, qual a faculdade que você vai, qual ela tipo, já traça ali as metas a serem cumpridas. Né? E em relação ao inglês, Carla, como é que você. Que é uma pergunta que as pessoas sempre falam. É muito complicado? Como é que foi isso aí? É que assim, eu, eu não moro lá, nunca morei, então nunca tive esse convívio 24 horas, não sou fluente, nada, mas igual, eu leio muito inglês da minha área e de qualquer outra coisa, vejo muito vídeo, é aquela coisa, né? É, eu falo, mas me falta certas palavras do dia a dia da fluência. A Sandra, ela falou uma coisa legal, ela falou assim, Carla, como que é o seu inglês? Porque em Massachusetts pedem TOEFL. Aí eu falei, olha, se eu fizer uma prova dessa, não vai ser nada bonito, né? Então eu tenho que estudar. Isso é óbvio, né? Se eu vou morar lá, eu tenho que falar a língua. Mas o importante é que pelo menos é que as pessoas tenham essa dúvida. Já deu para você começar a fazer a validação. Mesmo com o inglês, você sabe tendo essa ciência que você tem que melhorar ele para fazer lá a prova lá em Massachusetts, mas já deu para você começar. Então, até porque muitos artigos, né, muitos papers da área de saúde é em inglês. Então, você já tem esse costume vocês da área de saúde já têm esse costume de ler muito em inglês, tendo em vista que as matérias, os artigos já é na língua inglesa. Então, já dá para começar. Não dá para ficar com medo do inglês. Não. E eu acho assim que, por exemplo, você vai mudar de país, então você tem que falar a língua, né? É, é o que eu sempre falo. Não é um impeditivo você aplicar um processo desse sem falar inglês, mas como você falou, você está indo morar nos Estados Unidos. Tem que falar o inglês. É o seu a mais, né? Porque se você te abre portas, né? Te abrem inúmeras portas. Mas o que a Sandra falou, por exemplo, do meu caso, eu vou fazer esse exame, não preciso ter o teste de proficiência para fazer a prova. Porém, acho que antes de fazer o exame do board, eu preciso mandar a minha equivalência de disciplinas. Eles vão analisar, vão ver, falar assim, não precisa de nenhuma matéria extra. Não preciso fazer a prova de proficiência porque eu não vou precisar estudar, entendeu? Aí esse foi o meu caso. Mas se caso eles venham e falam assim, não, você precisa fazer X matérias, não sei o quê, aí eu vou ter que fazer um TOEFL lá. Não é nem Duolingo, é TOEFL. Para poder cumprir essas disciplinas, né? Porque eu vou ter que estar fazendo uma aula e estudando, né? Inglês, tal, tudo isso. E é uma coisa assim, você não precisa ser fluente. Nossa, eu não entendo nada. Cara, se esforça, porque você vai precisar, mas fluência é só em anos que você vai estar lá. Se você tiver a capacidade, a possibilidade de estudar, é ótimo, perfeito. Dá para fazer, tranquilo. Não é impeditivo, é o que eu falei. São engrenagens que vão se ajustando.
é o visto, é a imigração, é a validação, é o inglês. E aí, no final das contas, daqui a 5 anos, 6 anos, você vai estar com o seu green card, com a sua validação, já morando nos Estados Unidos. Então, tudo vai se ajustando, vai se encaixando. Sim, sim. Não, tudo dá para fazer. Não tem problema nenhum. E conta um pouquinho da sua história, o que, que levou vocês a morar, porque as pessoas se identificam muito com isso, né? O que, que levou vocês a ter essa vontade de ir para os Estados Unidos? É, A vontade, igual, de morar eu sempre tive. Desde a primeira vez que eu fui, faz tempo, eu me senti em casa. Mesmo o meu inglês na época sendo bem pior do que. Nossa Senhora, era terrível. Eu me senti em casa, sério mesmo. Aí eu não era casada com meu marido, nada. E depois de. Quando a gente começou a namorar, tudo surgiu aquela faísquinha que já estava guardadinha, né? Aham. E se? Se a gente. Vamos tentar? Eu falei, mas por que via? Porque eu não quero ser fora de status, ilegal, não quero. Isso nunca cogitamos, né? Por conta de um milhão de coisas. Ótimo. Aí quando eu achei vocês, marquei a entrevista, até que foi com a Gabriela, não sei se ela tá com vocês ainda. E eu falei assim, ai, vou, né? Porque assim, o não eu já tenho. Se eu sou capaz, não sei, né? Porque, como eu já falei, 15 anos de profissão. E na época eu estava com uma cafeteria e eu trabalhava com a parte de cafeteria nossa mesmo. Eu sou Aham. especialista em desenvolvimento de alimentos sem glúten, sem leite, para vegano, alergia alimentar, né? Aí eu falei assim, vou tentar, né? Aí quando a Gabi falou assim, não, é super aplicável. Aí eu falei, é sério? Eu fiquei chocada. Aí eu falei pro meu marido falou assim, bora, vamos. E a gente é muito... então vamos. A gente não é... A gente pensa em tudo, né? Como que já fazer, tal, a parte financeira, tudo. Mas é muita parceria e é muita certeza. Igual eu sempre tive certeza que eu queria ir. Tem que ter um toquinho disso, né? Tem que ter uma pitada disso, porque senão a gente não sai do. Fica só no planejamento, né? Como a gente fala, é melhor uma execução nota 7 do que o planejamento, né, que não sai do papel. Então, Coisa que eu penso assim, é uma vontade. É a melhor coisa você fazer do que você ficar, por que que eu não fiz quando eu podia? Porque o arrependimento é a pior coisa. os vistos dos EBs, né? O EB1 hoje também está em alta, o EB2NW, que é o que você foi aprovado, é um visto que é desconhecido das pessoas, né? E as pessoas acham que tem que ser uma sumidade para ser um. Claro que você tem que ter experiência na sua área, como você falou. Você é uma habilidade excepcional, como diz o visto. Você tem 15 anos, tem as suas especialidades, mas não precisa ser o melhor do mundo no que você faz para poder ir para os Estados Unidos atuar na sua área. Você precisa ser muito bom e ter a vontade, né? E é o que eu falei, tem que ter essa pitada de vamos arriscar, senão você não sai do caminho. E, e assim, do mais, não é nem por. Entram mais questões pessoais também, minha, do meu marido, de estilo de vida, de um monte de coisa, de segurança, tudo isso que todo mundo que com certeza pensa em morar fora é o que pega também, Ah, né? E ah. no momento a minha vida tá uma loucura aqui, porque eu falo que quanto mais vai chegando perto do Visa rolar, acontece um milhão de coisas aqui, né? Cada vez. É a teoria da relatividade. Quanto mais perto, parece que começa a enrolar, mas está tão perto agora, tá bem, bem próximo aí. Vocês vão fazer essa entrevista no Consulado do Rio, vai dar tudo certo. E aí, assim, já agradecendo, tá, pelo seu tempo. Obrigado. É muito importante pra gente ter vocês aprovados, clientes, né? Pessoas de verdade que não são atores, para poder mostrar pro pessoal, para nossa pessoal que está seguindo aqui, porque eles veem em vocês, né, pegam a coragem, né, que você falou. A informação é tudo, mas também você precisa ter esse incentivo, essa coragem. E aí a gente sempre encerra, já agradecendo, já deixando a palavra para você encerrar. O que você falaria, né, para você 2 anos atrás, né, 1 ano atrás, 2 anos atrás, como é que você se incentivaria a continuar? Se bem que vocês tiveram bastante coragem, né? Talvez só para mesmo estimular as pessoas. Nós somos bem loucos. O que eu tenho para falar para mim 2 anos atrás é relaxa que vai dar tudo certo. Tipo, eu estou em boas mãos e tudo acontece no tempo que tem que acontecer.
Então, vai dar tudo certo. A vida pode ser que dê uma cambalhota aí, pode, mas o que for para ser, vai ser. E tá acontecendo tudo certinho no tempo que tem que ser. Eu falo que é a fase do chefão. A gente tá lá, É estamos isso. indo. Obrigado, Carla, pelo seu tempo, tá? Parabéns aí pela aprovação. Ainda vamos ter muito contato ainda. Já já vai chegar essa notícia aí do agendamento da entrevista de vocês. E aí vocês vão ter, como eu sempre falo aqui para todo mundo, vocês vão ter todo o nosso suporte. Vocês que são fora do Rio, né? Vocês vão vir para o Rio para fazer essa entrevista. Vão ter todo o nosso suporte aqui, tá? De concierge, de motorista. Vai ter alguém acompanhando vocês lá no consulado. Vocês vão vir aqui ao escritório fazer o treinamento da entrevista. Apesar que a entrevista é bem tranquila, né? São 2, 3 perguntas lá, bem tranquilas, mas tem esse treinamento. Depois tem a experiência que a gente sempre leva vocês para alguma experiência no Rio de Janeiro, seja um almoço, seja um passeio, seja uma comemoração realmente, porque a gente sabe que são 2 anos aí de bastante ansiedade e é a coroação aí do trabalho de vocês e também a despedida de ir para os Estados Unidos, né? Então eu agradeço pelo seu tempo, agradeço pela sua confiança e vamos em frente que já já a gente está se encontrando aqui no Rio. Faço questão de encontrar vocês aqui no Rio para poder a gente comemorar e celebrar essa vitória de vocês, tá bom? Obrigada. Boa noite. Boa noite, Carla. Obrigado pelo seu tempo. Obrigada. E aí, quando me avisar aí, a gente falar um pouquinho. Será que dá tempo de responder algumas perguntas? Hoje não é dia de responder pergunta. Pode responder. Foi? Pode responder. Eu acho que não tem. O pessoal tá só acompanhando mesmo. Ah, perguntou aqui, a Luciana Editor, qual a formação nutricionista? Já responderam, né? Vou chamar a Sandra? Vamos chamar a Sandra, porque a, as perguntas estão. O pessoal está mais acompanhando e comentando. Vamos chamar a Sandra. Sandra, você está online aí, chama a gente. Esperar ela entrar. É isso, pessoal. Viram que são pessoas comuns, né? Comuns, entre aspas. São pessoas com habilidade excepcional, mas são pessoas como todos nós, tá? Estudaram, trabalharam, tiveram experiência profissional. O EB2NW está aí, o EB1 também está em alta. Vamos conversar um pouquinho com a Sandra já já. Essa área de saúde hoje é a live voltada para a área de saúde. E tem algumas perguntas. Lembrando de novo, tá? Isso aqui é uma prévia do vídeo que a Sandra gravou com o Léo. Tá entrando? Sandra, boa noite, tudo bem? Ô, meu querido, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tô fazendo aqui propaganda do vídeo que você gravou com o Léo lá nos Estados Unidos. Vai estar disponível quando? Amanhã? Então, vai estar amanhã disponível 3 horas da tarde. Aquelas perguntas que são as perguntas mais feitas pelos interessados em ir para os Estados Unidos na área de saúde, né? Como é que você tá? Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Tá tudo ótimo, tudo maravilhoso. Eu fiquei muito feliz. Eu estava vendo vocês falando. Eu tô orgulhosa da Carla, porque a Carla foi tão bonitinha. Eu fiquei tão feliz, porque assim, o nível de conhecimento em que ela sai do seu processo. Então eu fiquei tão feliz quando eu vi que ela, Carla, eu tô assim orgulhosa da gente, tá? Porque você sabe exatamente o que você precisa fazer, o que você precisa ser, os do's e os don'ts que você precisa resolver para que você possa, de fato, estar aí. Aí não, aqui, porque eu estou aqui nos Estados Unidos para poder exercer sua profissão. Então, eu fiquei muito feliz de ver o quanto que ela está proprietária de todas as fases do processo dela. Não é legal isso? E a gente fica muito feliz mesmo porque só corrobora quando a gente indica a MS Education, indica a Sandra. Vocês estão nos assistindo aí ver o nível que chega os nossos clientes com a assessoria da MS Education. Ela sabe certinho tudo que tem que ser feito e confiem no nosso direcionamento. Aqui da Leão Group, o direcionamento imigratório. Lá na MS Education, o direcionamento para validação, para os STEPs. A chance de sucesso aumenta muito, né? Se for uma pessoa, então, a confirmação de que o nosso trabalho está sendo bem feito. E, claro, depende também muito do nosso cliente, né? Que ele aceite esse desafio e saiba que tem que fazer, não tem jeito. Tem coisas que depende deles, né? A gente dá a orientação, mas eles precisam pegar e fazer, né?
Isso aí. E aí, me conte um pouquinho. E, ó, eu sei que o vídeo vai sair amanhã, né, com as perguntas todas, mas eu tô com 3 perguntas aqui que são das mais feitas. Eu sei que você deve ter respondido isso pro Léo, mas eu tenho que fazer, porque senão o pessoal da live me mata. Se eu não fizer essas perguntas, eles, eles me matam. Você quer falar um pouquinho, quer explicar alguma coisa, quer que eu já faça as perguntas e você fala em cima dessas perguntas? Quem manda aqui é você hoje. Hoje é a live da saúde. Eu adoro. Não, eu tô toda exibida, assim, porque eu me achei, assim, a última bolacha do pacote. Porque, assim, foi tanta coisa bacana que vocês falaram. Realmente, a gente teve aqui um momento muito especial com o Léo, onde a gente pôde, além de estar num lugar maravilhoso, que foi uma universidade aqui nos Estados Unidos, uma universidade que daqui a pouco, todos que estão aqui nos ouvindo, pode ter a oportunidade de poder estudar aqui, como uma etapa do seu processo de validação do diploma, ou até mesmo de um licenciamento. Então, assim, foi muito gostoso o nosso bate-papo, que foi informal, mas trouxe tantas informações, trouxeram assim, informações tão valiosas, e que eu acho que você pode realmente já ir fazendo as perguntas e a gente vai colaborando, porque eu quero dar atenção aí para essas pessoas que vão fazer mais perguntas para a gente poder responder. É isso. Eu vou até fazer uma pergunta que até a Carla mencionou nisso, né? Que cada área da saúde, nutrição, fisioterapia, médico, enfermeiro, tem a sua nuance, tem a sua característica. E a pergunta é exatamente essa, tá? Se todas as profissões na área de saúde precisam de validar o diploma e se existem profissões, áreas que não precisam dessa validação. Existe alguma área da saúde que não precisa da validação? Eu não vou colocar como áreas da saúde. A gente tem que pensar que vamos entender assim, por que eu preciso fazer um processo de validação ou de licenciamento? A validação, não só para a área da saúde, como para qualquer outra área, ela é fundamental. Por quê? Porque ela mostra para os Estados Unidos, de forma cabal, de forma consistente, que o que você estudou no seu país de origem tem parâmetros aqui de semelhança para que você possa também ser reconhecido como um profissional aqui. Só que além desse processo de validação de diplomas, você também precisa fazer algumas etapas adicionais, que não é diferente também do Brasil, que é o processo de licenciamento, tá? Então, quando a gente fala para este processo de licenciamento, há determinados tipos de profissões, é obrigatório que você faça o seu processo de licenciamento, que você vá fazer a validação do seu diploma e que isso também pode incluir, por exemplo, você fazer testes, você fazer alguns exames, ou você até mesmo voltar a estudar, como a Carla mesmo comentou, no caso, se ela quiser ocupar o topo dentro de uma hierarquia profissional, ela quer ocupar o topo, que no caso de nutrição seria dietitian. Se eu quero ser uma dietitian nos Estados Unidos, eu preciso voltar para a sala de aula, eu preciso atestar uma titulação em nível de mestrado. Importante, né, salientar para o pessoal, porque aí o pessoal fala, isso vai ser da sua vontade, da vontade da pessoa. Cada um vai no seu tempo, né? Não é uma obrigação, tem que fazer tudo de repente, correndo. Não, cada um no seu tempo. Claro que existem os mínimos, né, para você poder ir para os Estados Unidos, como a gente falou, e isso aí você ajuda muito mais do que o que eles precisam, de qual é o mínimo para eles conseguirem o green card, para depois sim eles irem no tempo deles. Agora eu quero estudar, agora eu estou tranquilo para estudar. E dá para fazer isso em paralelo. Exatamente. Isso. E tem algumas profissões em que, como é o caso da própria Carla, ela quer chegar, ela vai fazer o mestrado, isso ela não consegue trabalhar. Existem posições dentro da sua estrutura de profissão que você consegue já desempenhar essa atividade ou a sua profissão, talvez num nível de base diferente do que seria esse topo, mas com salários atrativos, onde só uma validação do seu diploma é o suficiente. Quando eu falo uma validação de diploma, é fazer o trâmite documental entre Brasil e Estados Unidos para que você tenha o seu diploma validado. Então, respondendo a sua pergunta, sim, na área de saúde, pensando nas possibilidades de um técnico para cima, você precisa sim fazer o seu processo de equivalência, tá? E para outras posições, além da equivalência, você tem que fazer algumas etapas de licenciamento. E que são para cada área, né?
para o médico é de uma forma, para o nutricionista é de outra, fisioterapia é de outra, dentista de outra forma. Exatamente isso. Então, assim, o que é muito importante a gente entender é que a área de saúde aqui é uma das áreas mais requisitadas, com maior necessidade, mas elas também oferecem o maior impacto à sociedade. Em função disso, que não é diferente do Brasil, eles criam padrões de aferir se você é um profissional que pode atender com o menor impacto possível às necessidades do nosso país ou dessa mesma profissão. Então, claro que para um médico você vai precisar de mais etapas, porque o risco, a exposição ao risco é maior do que um técnico de enfermagem. Aonde? Que aí eu vim aqui, dica para esses enfermeiros, técnicos de enfermeiros, que muitas vezes acham que o seu diploma não tem validade, tem muita validade aqui. E você consegue salários muito atrativos com a sua formação de ensino médio. Só que aí o que a gente convida? Convida você a fazer algumas certificações para que você se torne mais atrativo ainda para o mercado de trabalho americano. E essas certificações, eles conseguem fazer só nos Estados Unidos, estando no Brasil? É no Brasil? Como é que são essas certificações? Porque, como a gente conversou, né, não é uma pergunta combinada, mas é uma pergunta que a gente já fez entre si, porque é muito técnico de enfermagem que procura a gente, né? Então, tem essa dúvida. Então, assim, parte a depender do que você necessita, algumas certificações você pode fazer do Brasil mesmo. Outras certificações você precisa estar aqui porque ela tem uma evidência prática que você precisa realizar aqui, mas perfeitamente possíveis de serem feitas. E essas que você começa a fazer do Brasil, já te dá uma ajuda, não é impeditivo você trabalhar junto a parte migratória, que aí é a nossa parte da Leão Group, né? Acho que até seria interessante já começar a fazer os dois juntos, para quando tiver necessidade de fazer a parte nos Estados Unidos, já poder estar com essa possibilidade de ir para os Estados Unidos. Eu vejo, na minha concepção, um profissional que quer vir para os Estados Unidos, oriundo da sua profissão, entende que a sua profissão ela é estratégica para que ele possa estar aqui, para ele possa emigrar, eu vejo que ele precisa, assim como a gente precisa da perna direita e esquerda para andar, a imigração e o licenciamento, eles devem andar juntos. Porque grande parte deste processo você já pode começar do Brasil. E é o que eu falo. Além de você começar do Brasil, eu sempre vou ser repetitiva nessa minha indicação. Você acaba reunindo documentos que alicerçam o seu processo de obtenção do seu visto, porque você vai estar apresentando provas cabais de que você tem interesse em atuar aqui. Então, assim, é um ajudando o outro, é um colaborando para o outro. Exatamente. Na hora de fazer o processo da validação, você prova que você tem a intenção de morar nos Estados Unidos, porque você está fazendo visto. Na hora de você fazer o visto, tirar a parte migratória, você prova que tem interesse em atuar na área, porque você está fazendo a validação. Então, como você falou, os dois andam juntos e se complementando. Aqui outra pergunta, porque são as perguntas que as pessoas fazem. Vou fazer aqui outra pergunta, porque são as perguntas que as pessoas fazem. Então vamos lá. Tem uma pergunta aqui que vai sair no vídeo, eu vou fazer o complemento dela. Se o preço da validação, ela muda de acordo com a profissão. Acredito que sim, né? Vou responder sem saber, mas vou deixar você responder, porque cada um tem os seus steps, né? Mas me fala aí, muda o preço da validação de acordo com a profissão? Ela muda porque são órgãos diferentes, são necessidades diferentes e são exposições, escopos completamente diferentes em termos de risco mesmo, né? Então, assim, a exposição que o médico tem, ele é bem diferente de um técnico de enfermagem, onde poucas etapas você consegue estar atuando dentro da sua área. O médico não. A depender de onde você vai e como que você vai ter o seu licenciamento, nós estamos falando que você tem que alocar aí, não só financeiramente, mas em termos de tempo, talvez 3 a 5 anos. Você tem que passar por uma fase de complementar os seus estudos. Então, não é diferente do Brasil. Quanto custa um curso de enfermagem? Quanto custa... Era o que eu ia falar, é só você ver pelo preço da graduação. Né? O próprio valor da graduação já meio que responde a essa pergunta, né? Exatamente isso. Então, assim, é natural que você vai ter preços
Mas o que eu acho bacana, porque você vai ter preços diferenciados, e aí que eu acho interessante você buscar uma consultoria. Por quê? Porque você consegue fazer um planejamento financeiro disso. Será que eu preciso gastar tudo ao mesmo tempo? Será que tem formas da gente conseguir? Ou mais do que isso, né? Como a Carla está fazendo. A Carla, ela quer ser uma dietista. Ela vai levar pelo menos uns 2 anos, 3 anos para ela conseguir fazer isso. Mas para ela subsidiar, inclusive as próximas etapas do licenciamento dela, ela já pode fazer uma certificação, fazer um licenciamento em pequenas atividades, que dá para ela um recurso financeiro para que ela possa seguir adiante. Essa é uma grande dúvida que chega aqui pra gente, Sandra. Exatamente isso que você falou. Muita gente chega, faz a consultoria com a gente da parte migratória e fala assim, pô, eu tenho muita vontade de ir pra lá, mas eu já dei pesquisando, né? Aquela pesquisa na internet, né? Não pesquisou com a pessoa certa. E é muito caro revalidar o diploma. Eu não tenho condições de tocar esses dois projetos ao mesmo tempo. Mal sabe ele, né? A pessoa, ele ou ela, que pode fazer alguns steps no Brasil e já para ir para os Estados Unidos e com o tempo já trabalhando em solo americano. Claro que ele não vai estar no topo lá hierarquicamente falando da carreira dele toda, mas dá para ele ir fazendo, inclusive trabalhando, fazendo dinheiro nos Estados Unidos para complementar o restante da validação completa. Exatamente isso. E a mesma coisa, você também pode fazer um processo, por isso que eu acho isso interessante, assim, é o que eu faço com os clientes da MS Education. Então, assim, eu vou fazer um processo de, vamos supor, fisioterapia, tá? Que uma das etapas é ele fazer uma prova. É um custo muito alto, o custo, o início desse processo. Então, você faz por etapas. Vamos primeiro fazer essa etapa. Fez essa etapa, aí vamos esperar, respirar um pouquinho, eu conseguir angariar um pouco mais de recursos para poder seguir para a próxima etapa. E isso é possível, né? Por isso que é importante você conhecer todo o processo. E a dúvida é exatamente isso. As pessoas ficam em dúvida disso. Ah, pô, se eu não fizer todos os steps, eu não consigo a aprovação do Green Card? Consegue. Consegue a sua aprovação para fazer os outros steps já com esses recursos, né, recuperado financeiramente para poder fazer as outras etapas, né? Exato. E aí uma pergunta que eu sei que é mais burocrática, mas também as pessoas me perguntam, né, quais são os documentos necessários para iniciar o processo de validação. Lembrando, gente, que eu selecionei essas 3 perguntas também para não tomar muito tempo nem de vocês que estão na live, eu gosto sempre daquela live mais didática que vocês possam, e como também tem o vídeo completo do Léo e da Sandra sendo lançado amanhã no YouTube, com todas as perguntas, que aí vocês vão poder parar, ver, ver, e também tem o tempo da Sandra, né? Então, responde aí pra gente, Sandra, os documentos mais ou menos, né, necessários para fazer essa validação do diploma. Tá, então assim, os documentos eu vou colocar os documentos imperativos que você precisa ter à mão, seria o diploma e o histórico escolar. Tudo se baseia por isso. Em algumas profissões é solicitado as ementas do seu curso. O que são ementas? É um plano de ensino, aonde você tem um detalhamento de tudo que você estudou. Mas, invariavelmente, essa documentação é o histórico e o seu diploma. Por isso que é muito importante você iniciar do Brasil o seu processo, porque às vezes as pessoas esperam estar aqui para poder solicitar esses documentos. Só que, invariavelmente, as universidades pedem que o próprio estudante, o que se graduou, é que faça a solicitação, porque é um documento pessoal. E aí, muitos deles, por estarem aqui, tem que ter aí um representante, muitas vezes não consegue, então o barato acaba saindo caro. Então, é importante que a gente já tenha isso em alguns casos. A gente consegue ter esses documentos originais, a gente tem uma forma de envio, seja ele eletrônico, seja ele físico. Você pode mandar, ou a universidade pode mandar. A depender da profissão, você pode colegiar, você pode combinar esses formatos de envio, tá? Mas basicamente é isso. E é o que eu falou. Assim, acho que a palavra, né, nessa área é planejamento. Planejamento imigratório, planejamento na hora de fazer a revalidação, planejamento na hora de ir para os Estados Unidos. É planejamento. Não é da noite para o dia. Mas também não é impossível, como muita gente põe aí
né, quer divulgar isso como impossível. Eu nunca vou conseguir trabalhar na área de saúde dos Estados Unidos, porque o processo migratório é caro, o processo de revalidação é mais caro ainda. Enfim, não é desse jeito, né? Se planejando, tudo consegue. Eu acho que a fala, né, a ajuda da Carla aí na live de hoje foi exatamente isso. Planejamento, procurar as pessoas certas na hora certa, faz toda a diferença na sua ida para os Estados Unidos. Você está mudando de país, então não pode ser uma coisa simples, né? E o resultado é bem legal. É isso aí. E eu vejo assim, quantas pessoas tendo êxitos, quando eu falo assim, Sandra, então eu vou começar a fazer o processo quando eu tiver mais próximo aí para poder chegar. Então, assim, faça isso com calma, faça isso com tempo, porque você consegue ter poder de escolha, né? Então, assim, a gente tem dois caminhos, ou a gente escolhe, ou a gente é escolhido. Exato. Então, quando você está aí, você tem a condição de criar uma estrutura, fazer um bom currículo, se colocar atrativo a esse mercado, porque o mercado está carente de profissionais bons. E nós sabemos que os brasileiros, ele tem aí, como diz um amigo, um borogodó, e que nos dá a condição de ter aqui uns passinhos a mais em relação aos outros profissionais de outros países, né? Não à toa a gente tem tanta oportunidade nos Estados Unidos, né? A gente pensa bem fora da caixinha, então a gente é mais adaptável, né? Então a gente consegue ter esse sucesso. Sandra, eu vou abrir o espaço para você, mais uma vez agradecer demais pelo seu tempo. É uma aula, né, que a gente tem sempre. Eu falo até para os meus advogados aqui, depois assista a live que tem a Sandra. Pegue todo vídeo que tiver a Sandra aparecendo um pouquinho, para assistir, porque vocês vão entender um pouquinho mais. Eu aprendo cada vez mais contigo sobre essa parte de validação de diploma. Fala o que você quiser agora, como te falei, a live hoje foi dedicada à área de saúde, tivemos o convidado, você também é um convidado mais do que especial. Dá um recado aí para os nossos clientes, quando eu falo em nossos mesmo, nossos daqui da Leão Group e de vocês, é praticamente uma coisa só. A área de saúde, não tem mais como falar da área de saúde se não falar de Leão Group e MS Education nessa parceria. Fala aí o que você quiser falar, tá liberado, a live é sua. Então, eu quero realmente, primeiro, assim, agradeço muito a oportunidade que a gente tem em levar com consistência essa possibilidade real desses profissionais da área da saúde exercerem sua profissão aqui de forma legal, né? Então, assim, existe sim uma necessidade e vai ser ocupada, essa necessidade ela vai ser suprida por profissionais sérios que queiram vir para cá fazendo as etapas de forma segura do seu processo. Esses profissionais têm êxito aqui. Esses profissionais conseguem, de fato, se estruturar e ser muito próspero, né? Então, assim, e essa prosperidade não é só para essa pessoa ou para a sua família, é para a sociedade, porque ele vai estar atendendo a comunidade americana, mas também a brasileira. Então, chega para a gente esses profissionais de qualidade. Eu quero me colocar à disposição da minha equipe, que não mede esforços para estender a mão. A gente sempre fala que a gente nem é mãe, a gente é avó, porque a avó é muito mais legal que mãe, né? Então, assim... É mãe duas vezes. Realmente... Oi? Vó é mãe duas vezes. Não é? Então, assim, a gente pega na mão mesmo, é o sonho dos nossos clientes, são os nossos sonhos, a gente defende esse caminho de uma forma justa, transparente. Aqui não tem, assim, eu nunca vou eximir a verdade, mas eu vou dar caminhos para que ela seja factível. Acho que esse é o principal recurso que o MS Education coloca para tudo. Acho que é por isso que a nossa parceria é tão gratificante e tenho certeza que duradoura, porque é o mesmo padrão da Leão Group. A gente não vai falar o que o cliente quer ouvir só para agradar ele. A gente vai falar o que ele precisa ouvir e vamos dar todo o suporte para que ele consiga ter o sucesso dele. Não existe notícia ruim nem notícia boa. Existe notícia, existe um fato e a gente vai ajudá-lo a passar por cima desse fato e vamos para frente, vamos resolver o problema. Sandra, obrigado, tá, pelo seu tempo. Lembrando, ó, com a Sandra aqui, amanhã às 15 horas, horário de Brasília, vai estar no nosso YouTube o vídeo completo do Léo com a Sandra. Essas perguntas que eu fiz aqui é só um aperitivo, é só uma degustação do quanto a Sandra tem
respondeu lá pro Léo. Todas as perguntas que vocês imaginam fazer vai estar respondida nesse vídeo. E se não estiver, eu tenho certeza que a Sandra se dispõe a fazer um vídeo complementar, mas eu sei que o bate-papo foi longo aí, eu sei que as perguntas mais feitas já estão lá. E se surgir, a gente está aqui para responder os nossos clientes, né, Sandra? Sempre, 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 sempre à disposição. Obrigado, Sandra. Boa noite aí. Bom final de semana, né? Hoje é quinta, praticamente sexta. Obrigado pela parceria. Outras lives vão vir e obrigado aí pela sua parceria, tá? Boa noite. Obrigado por toda a sua equipe aí. Obrigada, obrigada. Tudo de bom, viu? Tchau. Tchau. Deixa a Sandra sair devagarzinho. Quando sair, dá tempo de responder algumas perguntinhas? Para não ficar muito longa a live, né? A gente começou um pouquinho mais tarde, ainda agora são 8 horas. Vamos ver se a gente responde mais alguma. Deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui. Ela já saiu? Saiu. Deixa eu ver se tem, porque aqui tem o delay, né? Deixa eu ver se tem algumas perguntas para eu responder. Tem alguma aí que queiram que eu responda? Deixa eu ver aqui. Eu acho que tem mais comentário do que pergunta, pelo que eu fui vendo aqui subindo. Ó, uma pergunta importante. Vocês ajudam no processo EB3. Pessoal, só para a gente deixar esclarecido, tá? A Leon Group, ela faz também o processo EB3, tá? Só que o EB3 é um processo que quem é o aplicante, quem é o cliente da Leon Group, é o empregador, é o sponsor, tá? Então a gente não arruma vaga de trabalho. A gente ajuda a empresa a fazer a Label Certification, se ela já não tiver para vaga, e depois aplicar o EB3, tá? Então, a Leon Group, quem procura a Leon Group fazer o EB3 é o sponsor, é o empregador. Então, não é a pessoa que procura a Leon Group para fazer esse processo, tá? Mas fazemos EB3 sim. O pessoal dando boa noite, nossa equipe toda está online, dando boa noite. Acho que não tem muita pergunta, deixa eu ver se aqui, deixa eu descer um pouquinho, se eu perdi alguma pergunta. A Luciana Tintora tinha perguntado qual a formação, acho que deve ser da nossa convidada, nutrição. É isso. Tem aí? Tem. Manda. O que vocês recomendam para aumentar a chance de aprovação? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de EB2 e EB1, que são, provavelmente você está perguntando em relação a isso, tá? EB2NW é um visto de habilidades excepcionais, tá? Então, qualquer curso que você faça ajuda, tá? Então, a graduação, tempo de experiência é o mais importante, tempo de experiência. Procurar saber quais são as profissões que estão mais em voga, que são de interesse nacional dos Estados Unidos. Então, formação acadêmica não é essencial, mas é importante. E aí, quando eu falo formação acadêmica, vamos pensar só em nível superior não, tá? Nível técnico a gente tem aprovado muito. Você que é de nível técnico e tem mais de 10 anos de experiência, procura a gente, é uma área muito boa. Então, conseguir boas cartas de recomendação, pessoas que recomendem o seu trabalho, tá? Artigos publicados, premiações, tá? O que você pode fazer é isso. E principal, experiência profissional, tá? O EB1 é um pouco da habilidade extraordinária, então a gente precisa que você tenha também, se associe, no EB2NW também, associações da sua área, que você possa escrever, licenças, certificados que você possa tirar, isso tudo agrega, tá? Para o EB2NW e para o EB1 também, tá? Pode mandar. Fiz uma consultoria com outro escritório. Me indicaram o EB2NW. A Leon Group me indicou o EB1. Qual devo seguir? Vamos lá, isso é bem importante, tá? Por que o EB2NW e o EB1 hoje, não é que eles estejam se confundindo, tá? O EB1 ele foi um pouco flexibilizado, tá? Então, dá para você aplicar seu EB1. Se o consultor aqui da Leon Group viu que você tem perfil para EB1, eu confio plenamente nessa análise. O que a gente tem indicado, às vezes, para os nossos clientes? Talvez ele aplicar o EB2NW e o EB1. Também é possível, tá? Por que vocês estão fazendo isso? Estão dando tiro para todo o canto lado? Não. Realmente a sua chance aumenta. Se você tem um EB1 com condições, a gente só vai... Se o consultor falou para você que você tem condições de EB1, é porque você tem, tá? Quem sabe não aplicar um EB1 e um EB2NW. E também, tá? A gente não faz comparação com outros escritórios, tá? Mas um diferencial da Leon Group, e aí eu não estou falando de outros escritórios, estou falando da Leon Group,
a gente sim, o nosso diferencial é pensar fora da caixinha, tá? A gente tem aprovações no EB2NW que foram negados em diversos escritórios, vieram pra gente, a gente testou a elegibilidade no EB2NW e hoje estão nos Estados Unidos com o Green Card. E a gente está sempre atento às novidades do mercado. E o que a gente percebeu? Com essa flexibilização do EB1, qual foi o recado que a imigração deu? Ó, quem tem os critérios do EB1, tenta aplicar pelo EB1, quem sabe não é o caminho de você conseguir a sua aprovação. A gente tem casos, inclusive, aqui no escritório, que eram EB2NW, foram negados no EB2NW, a gente aplicou o EB1 e foi aprovado no EB1. Então, assim, confie nessa análise de elegibilidade. Se tiver em dúvida, conversa com a gente aqui, conversa com o nosso comercial, conversa com o pessoal aqui da Leão Group, que a gente pode, inclusive, fazer um plano para que você aplique o EB2NW e o EB1 para que aumente a sua chance de aprovação, tá? Inclusive com condições financeiras, né, de pagamento bem especiais, tá? Tem pergunta aqui no meu WhatsApp? Ou não, aqui no comentário da live. Vamos lá. Aonde? Não cheguei nada, não. Se quiser fazer, faz aí. Faz aí pra mim. Priority Date, janeiro de 2024. Tem chance de chegar ainda esse ano? Carol N. Postiglione. Vamos lá, aí seria totalmente adivinhação, tá? Janeiro de 2024. Hoje a Priority Date está em 23 de junho de 2023. Ela deu uma andadinha um pouquinho mais forte aí, né? Ainda não é o que a gente espera. A gente está no começo do ano, a gente está em abril, né? Então, assim, tem chance? Tem, mas é puro exercício de adivinhação, tá? Fato é que não tá muito longe, janeiro de 2024. A gente está falando aí de 6 meses de diferença. Então, é possível? Sim, é possível. Eu diria que a chance de ser esse ano é maior do que da chance de não ser. Mas aí, cravar isso é puro exercício de adivinhação, tá? Aqui perguntando qual a diferença de EB1 para EB2, exatamente isso que eu falei, tá? O EB2 é de habilidade excepcional, tá? O EB2NW, e você ainda precisa ser considerado um profissional de interesse nacional dos Estados Unidos. O EB1 é de habilidades extraordinárias, tá? Então você precisa ter uma relevância um pouco maior na sua área de atuação. Então, é uma palavra que parece ser a mesma, mas não é. Uma é habilidade extraordinária e a outra habilidade excepcional, tá? Então, teoricamente, o EB1 você precisa ser mais qualificado na sua área de atuação, tá? Precisa de critérios um pouco mais relevantes para poder aplicar o EB1, tá? Diferença do EB1 para o EB2 em termos práticos, o EB1 ele está current, ou seja, assim que você é aprovado no EB1, automaticamente você passa a fase de admissibilidade, que é a fase de emissão do Green Card propriamente dito, enquanto que o EB2NW, como ele está com esse delay do Visa Bullet, você é aprovado e hoje em dia está esperando aí 1 ano e meio mais ou menos para poder fazer a fase de admissibilidade. Então por isso que a gente fala que quem tem o perfil para o EB2NW muito forte e que tem o perfil para o EB1 também, pode aplicar pelo EB1, que talvez seja esse o caminho mais, eu não gosto de falar mais rápido, nem mais fácil, mas seja o caminho mais curto para chegar ao Green Card, mais rápido, mas desde que, tá? Aqui na Leão Group a gente é bem sincero, como eu falei lá junto com a Sandra. A gente não faz EB1 para quem não tem perfil de EB1, tá? WhatsApp, chegou aqui o WhatsApp. Vamos lá, H1B, o H1B e o O1, vale a pena para quem viver nos Estados Unidos? A Leão Group trabalha com esses vistos. H1B a Leão Group não faz, tá? Por que a H1B a Leão Group não faz? Vale a pena? Vale, tá? O H1B são vistos provisórios de trabalho. Por que a Leão Group não faz o H1B? Porque além de fazer o processo todo certinho, você ainda depende de uma loteria. Você precisa ser sorteado para ter o H1B aprovado. Então, a gente foge dessa loteria, tá? O O1, excelente visto para quem quer morar nos Estados Unidos, não definitivamente. O O1 é meio que como se fosse o EB1 para quem não quer ter o Green Card, para quem tem uma habilidade excepcional, extraordinária em alguma área de atuação e aplica o O1. O O1 ali é um grupo que trabalha assim, tá? Se você está em dúvida se você é um O1 ou não, um EB1, procura lá a nossa... Comenta aí, hashtag Saúde50, faz uma consultoria, que o O1 a gente trabalha assim, tá? É um visto bem interessante para quem quer ir para os Estados Unidos
e não quer morar, tá? Lembrando que o O1 é um visto de não imigrante, é um visto provisório. Muita gente está indo com o O1, só para vocês entenderem o que significa o O1. Tem muita gente indo com o O1 para os Estados Unidos hoje em dia por causa dos eventos esportivos que vão ter nos Estados Unidos próximos. Ano que vem, Copa do Mundo. Esse ano ainda, o Mundial de Clubes, né? Aquele Mundial aumentado de clubes, esse ano nos Estados Unidos. Então, muitos jornalistas, ex-jogador que vai como comentarista, jogador, treinadores, que estão indo com o O1 porque vão passar esse tempo provisório nos Estados Unidos com a habilidade que eles têm na área deles de atuação, tá? Mais alguma aqui? Deixa eu ver. Quem tem tecnólogo em processos gerenciais é elegível para B2NW? Vou responder a pergunta, mas só salientando uma coisa, tá? Aqui na live a gente não tem como fazer uma análise de perfil, porque inclusive não é o local correto, é na consultoria. Mas a princípio, pelo que você falou, processos gerenciais é uma área que a gente tem tido bastante aprovação, tá? E o fato de ser tecnólogo ou técnico não importa. O que importa é ter experiência profissional, tá? Como eu falei. Ter nível superior não é preponderante. Preponderante é ter experiência profissional numa área que seja de demanda nos Estados Unidos. Essa área é muito boa, processos gerenciais, tá? Davi Elbert, só é possível conseguir o EB2 caso valide o certificado antes? Se for da área de saúde, sim, tá? Pelo menos que comece. A live foi toda baseada nisso. Precisa demonstrar para os Estados Unidos, dependendo se for da área de saúde, cada área precisa de um step já feito para você ter na hora da entrevista. Eles vão perguntar se você já começou a revalidar. Outras áreas não precisam revalidar o diploma, tá? Então, para o EB2NW, para a área de saúde, precisa sim já ter pelo menos começado, tá? Pós-graduação em gestão hospitalar e pós em gestão de processos com mais de 10 anos. Então, de novo, é uma análise de perfil só na consultoria. Me parece sim, para não deixar você sem resposta, tá? Rodrigo Figueiredo, para não deixar você sem resposta. Me parece sim um perfil bem interessante. Marca uma consultoria com a gente, com um dos nossos especialistas, para a gente poder responder isso e fazer todo o planejamento, tá, gente? A nossa consultoria, ela custa $100 e hoje, com o cupom aí, tá com 50% de desconto. Não é a gente vai chegar lá na consultoria e vai te dar uma resposta como eu dei agora, parece interessante, não. Vai analisar todo o seu perfil familiar, de visto, de profissional, de acadêmico, para poder dizer qual o melhor caminho para você tomar. Então é realmente um planejamento imigratório, tá? E vamos supor que você ainda não tenha o perfil. A gente vai te dizer, ó, você precisa de mais experiência, faz esse curso, faz aquele, se inscreve numa associação, tá? Não é fabricar evidência, mas sim, até porque isso é proibido, fabricar evidência, mas é te ajudar a cumprir os critérios. Ó, hoje você tem 4 anos de experiência, com mais 5 anos de experiência, 6 anos de experiência, você passa a ter 10. Então, daqui a pouco você pode aplicar, tá? Aqui no grupo a gente é bem criterioso nessa questão, tá? E a gente faz realmente um planejamento migratório. Acho que é isso. Aqui o pessoal tá... WhatsApp? Vamos lá, questão de fora de status, tá? Fora de status, há 5 meses, consigo ser aprovado no EB2NW? Consegue, tá? Aprovado no EB2NW, consegue. Emissão do Green Card, admissibilidade. Aí é uma questão que a gente vai discutir mais lá na frente, na hora da admissibilidade. Você tá há 5 meses, ou seja, ainda não completou os 180 dias. O que eu recomendaria para você fazer, que às vezes não é possível? É parar de acumular presença legal, sair dos Estados Unidos e voltar para o Brasil. E aplicar daqui. Você ainda não passou dos 180 dias, que começa a ficar um pouco mais complicado, tá? Então, hoje, você que tem 5 meses, ainda não bateu os 180 dias fora de status, volta para o Brasil, ou tenta aplicar para um visto que te mantém em status, mas como você já está aí fora de status, dificilmente alguma alteração vai te segurar. Recomendação é sair dos Estados Unidos, parar de acumular presença fora de status, tá? E a gente aplica o EB2NW e você já retorna para os Estados Unidos com o Green Card para buscar o seu Green Card, tá? Então é possível? É sim, mas não é o melhor caminho ficar fora de status, tá? Longe disso. Mais uma, ó, a área de nutrição hospitalar em 10 anos de experiência seria de interesse dos Estados Unidos? Sim. A gente acabou de ter o convidado aprovado aqui, é uma nutricionista, tá? Então, é uma área de interesse dos Estados Unidos, sim, tá?
Medicina veterinária e odontologia, também, excelentes áreas, tá? Faz uma consultoria lá com a gente. A gente tem vários médicos veterinários aprovados, vários dentistas aprovados também, tá? Qualquer dúvida, tá? Fazendo propaganda aqui do nosso YouTube, @Leão Group Oficial. Lá no YouTube, a gente vai ter lá uma entrevista com o médico veterinário, uma entrevista com o dentista, com o médico, com o enfermeiro, com o tecnólogo, com o técnico. Vai lá que vai ter alguém da sua profissão e você vai ver essa entrevista e tem lá no nosso YouTube, tá? @Leão Group Oficial. É isso, acho que vai começar agora, pessoal. O pessoal está pedindo mais, né, uma análise de perfil, né? A área de medicina veterinária, já respondi. Para contador, excelente área também, tá? A área de exatas é uma área muito boa, tá? Precisa só cumprir esses critérios. A área de contabilidade, já respondi. Raíssa Lima. É isso, psicologia da área de saúde também, muito bom, a gente tem alguns psicólogos aprovados também, tá? Marca consultoria com a gente. Vou encerrar a live aqui, que já deu mais de 1 hora, né? E aí a gente vai botar a live, vai ficar salva no YouTube, não é isso? Live vai ficar salva no YouTube. Então, gente, caminho para vocês que acompanharam a gente, que acompanham a gente e que querem informação. Claro que nossas lives do Instagram, o nosso Instagram está aí sempre ativo, mas que é um material mais para estudar, para entender, para saber se você tem @Leão Group Oficial, o nosso YouTube, tá? Vai ficar lá a live gravada. E não deixe de marcar uma consultoria com a gente, tá? A live semana que vem já tem dia? Ainda não? Vai ter live, tá? Isso eu garanto para vocês. Provavelmente na quinta-feira, vamos ver aí. O pessoal do marketing vai divulgar para vocês. Até semana que vem, não sei se você ou se vai ser o Léo, mas teremos live semana que vem. Vão preparando sua pergunta. E não deixem de curtir as próximas lives, principalmente se for com o Léo, tá? Que tem vários exemplos, vários novidades aí, tá? De novos escritórios, novos caminhos que a Leão Group está abrindo e, principalmente, novos profissionais que vão vir trabalhar com a gente. Vocês vão ficar surpresos com o que a gente está preparando para vocês e, com certeza, isso tudo pensado para poder dar um suporte ainda melhor para vocês, tá? Eu tô doido para contar a novidade, mas vocês não perdem por esperar aí. A gente tem várias novidades semana que vem, nas próximas semanas a gente vai estar divulgando. Vamos ver se já conseguimos divulgar isso na semana que vem. Obrigado por vocês terem acompanhado até essa hora. Vai ficar lá no YouTube. Mais alguma coisa que vocês precisam? Posso encerrar? Pessoal, boa noite aí. Obrigado pela audiência de todo mundo. Até semana que vem.